palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite é 1 Samuel 15. Primeira Samuel 15, eu vou ler o 21. Desculpa, eu vou ler o 22 e o 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Obrigada, Manu. Amém? Todo mundo achou? Então lá diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Deus, obrigada por este momento. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque a tua palavra não volta vazia. Se nós estamos aqui, Pai, é porque era para ser nós essa noite. Que o Senhor trata com cada coração em nome de Jesus. Usa-me, Pai, conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Não sei se alguns aqui lembram, mas eu já falei não sobre essa palavra. Qual foi a palavra que eu li lá no versículo 23? Uma palavra específica. Quem lembra? Que eu falei, é melhor do obedecer. Obedecer. Então é isso. Eu acho que foi na campanha dos 12 dias, eu falei sobre obedecer. Aí eu fiquei todo esse tempo, né, meio afastada e tudo, de pregar. E a gente foi para o encontro e Deus já tinha me dado essa palavra. E eu fiquei pensando, e sempre foi vindo, né? É sobre obedecer, o melhor é obedecer. E então a gente hoje vai aprender mais um pouquinho sobre obedecer. Amém? Então que vocês fiquem com os ouvidos de vocês atento que a palavra do Senhor tem para nos dizer essa noite. Então, nesta passagem, o profeta Samuel confronta o rei Saul, desobedeceu a sua ordem, que era uma ordem de Deus. Saul tentou justificar seu erro, mas nada deste sacrifício não teve valor para Deus, quando o coração não está disposto a seguir as suas instruções. A obediência sincera sempre agrada a Deus. Ofertar com amor, obedecer é melhor. Amém? O título da minha mensagem essa noite é Melhor é Obedecer. E eu quero trazer para vocês essa noite que essa passagem, ele nos adverte que é muito melhor obedecer. O que acontece? Eu falo bem assim, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, Deus, tu és grande na minha vida, Deus, eu não existo sem o Senhor. Ai, se não fosse o Senhor, Deus. Mas eu não obedeço. Eu não obedeço. Aí Deus vem, Deus fala, Deus nos adverte, Deus nos traz várias lições de mensagens que é pregado aqui, que é falado. Domingo mesmo, o pastor Eduardo deu uma pinceladinha sobre obedecer. E muitas vezes, nós não obedecemos.
Então, Saul estava fazendo sacrifício externo, não no coração. E Deus, ele prefere um coração obediente. Deus está interessado no meu interior do que eu mostrar ao mundo uma coisa que eu não sou. Mostrar ao mundo uma coisa falsa, uma coisa enganosa. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu amo Deus, meu Jesus, vai lá na minha igreja, é uma bênção. Mas eu não obedeço. É isso que ele está dizendo para nós essa noite. Aí eu venho nos cultos de domingo, na terça, vou na célula, canto os louvores. Mas eu preciso estar vivendo em obediência. Às vezes eu venho aqui e muitas vezes eu saio pelaquela porta do jeito que eu entrei, porque eu não consigo adorar esse Deus Todo-Poderoso, eu não consigo viver este momento, e Ele está dizendo para nós nessa noite que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando eu venho para a igreja, eu tenho que vir para adorar, eu tenho que vir para ouvir a palavra, eu tenho que vir para realmente entregar meu coração para Deus. Esses tempos atrás eu falei lá na célula que eu cheguei um dia aqui na igreja, acho que foi ano passado, eu não lembro. E eu estava bem triste, estava chateada, revoltada, falar bem a verdade. O que eu fiz? Não lembro nem o que foi pregado naquele dia, não lembro dos louvores, tão chateada que eu estava. Aí eu sento sempre aqui, esse lugar aqui é meu, tá? Tô brincando. Aí, gente do céu, eu sentei lá naquela última cadeira lá. Tão triste e chateada que eu estava. Aí a Doli falou assim, o que você está fazendo aqui atrás? Eu falei, eu tô rebelde hoje. Falei pra ela. Ela, nossa, pastora. Falei, não, não tô bem, não tô chateada. E naquele dia, eu fui embora do jeito que eu cheguei. Que eu não abri meu coração para Deus, eu não recebi os louvores que foi cantado naquela noite, eu não consegui receber a palavra daquela noite. Aí eu só perdi meu tempo. É isso que está acontecendo. É isso que Saul fez. E Samuel chamou a atenção dele nisso aqui. Você acha que Deus está interessado no que você realmente está fazendo, externo? Fazendo sacrifício? E o teu coração não está nisso aqui? Quero falar para vocês hoje de 4 exemplos de obediência. Lá em 1 Reis 2:5, o profeta Eliseu disse a Naamã para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes. E Naamã se irou, porque a água era suja, e ainda o pior para ele, o profeta nem veio falar com ele, nem chegou a atender ele lá na porta. Ele ficou todo revoltado. Aí o servo dele disse, mas o que lhe custa fazer isso? Que custa para nós fazer? Que custa para nós chegar aqui e realmente obedecer e lá fora eu também mostrar que eu sou obediente ao Senhor? E muitas vezes nós temos essas pessoas do nosso lado que fala bem assim, nossa, você viu? O pastor passou, nem te cumprimentou, nem te deu paz. Que igreja é essa? É ou não é? Vocês estão com medo? Eu tô vendo umas carinhas ali. A gente é assim ou não é às vezes? Isso aí, ó, tem uma corajosa lá. A gente é assim, olha. Você viu, eu cheguei lá, uma irmã nem me deu paz, nem olhou na minha cara, ainda olhou a minha roupa. Não é verdade? Onde é que está o coração? Né? Onde é que está esse coração?
Então, esse servo de Naamã fez a coisa certa. E é o que nós também devemos fazer. Aí, o servo do profeta Eliseu, Gease, quando aconteceu tudo, depois vocês leiam lá, tá? É segunda Reis 5, depois vocês lêem tudo lá. Aí Gease, que era o servo de Eliseu, correu atrás de Naamã, porque queria vestes, ouro, prata, queria as coisas. Mas ele mentiu e ficou leproso. O que aconteceu ali? A desobediência. A desobediência. Porque ele fez uma coisa que nem Deus mandou e nem o profeta Eliseu pediu para fazer. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós ficamos muitas vezes fazendo as coisas que Deus nem, nem de pertinho de nós ele disse para nós fazer. E nós vamos lá e fazemos. Depois a gente ainda tem a coragem de dizer, mas Deus falou, senti Deus falando. Eu senti que foi comigo. E ele foi desobediente. Aí a gente vai nessa mesma linha muitas e muitas vezes. Ah, eu vou deixar de ser líder, vou sair da igreja, e por aí vai as murmurações. Uma conversa aqui, outra conversa ali, e eu não consigo nem ouvir o lado da outra pessoa, porque eu estou tão focado no que um está me dizendo, mas eu não vejo a razão do outro e só estou aqui. Aí eu dou a minha opinião, porque eu confiei naquilo que aquele me falou, mas e o outro? Aí entra a mentira, entra a desobediência, e a gente faz isso. Se a gente não cuidar, a gente faz isso todos os dias. E um outro exemplo de obediência está lá em Atos 9, 10 e 12, quando Jesus pede para Ananias para ir ao encontro de Paulo, chamado Saulo, instruído por Jesus para impor as mãos sobre ele, porque tinha ficado cego após a sua conversão. Saulo, o matador de cristãos. Quando Jesus falou com Ananias, ele aceitou ou não? Não? Na hora ele não aceitou. Matador de cristão, mata o povo, que é crente, reclamou. Mas depois ele foi lá. Ele obedeceu e fez o que o Senhor tinha pedido para ele fazer. Então, muitas vezes são coisinhas simples que Deus pede para nós fazer e nós não fazemos. Ananias foi lá atender um matador de cristãos. Mas muitas vezes Deus pede para nós fazer uma coisinha simples. Às vezes até mesmo de ir na célula, uma coisa simples. Às vezes até mesmo de vir no culto. Não vou, hoje está muito frio, está chovendo. Falar bem a verdade, eu achei que ia ter pouca gente hoje. Estava bem friozinho. Ó, gente, estão revelando ali, ó. A gente vem aqui, a gente prega e Deus dá a palavra. Não é o que a gente quer, não é o assim, é o que Deus quer que a gente faz, né? Então estão se revelando ali as meninas ali, ó. Vou dizer o nome daqui a pouco. Tô brincando, tá? Então, o outro exemplo também está lá em Atos 7, 14, 7, do 54 ao 60. Estevão, alvos falsos de acusações, o que levou a julgamento e à morte por apedrejamento. E ele foi apedrejado por falsas acusações, foi a julgamento, depois foi apedrejado e foi morto por falsas acusações. Estevão realmente era um discípulo de Cristo. E ele fala bem assim, em alta voz ele clama: Senhor, não lhes atribui este pecado. E com estas palavras ele adormeceu.
Então, Estevão, parecido com Cristo, caráter de Cristo, posição de Cristo, e obedeceu. Nem mal ele falou daquele povo que estava apedrejando ele para Deus. Se você ler lá, ele vai olhar para o céu e ele vai ver Jesus. E ele vai falar, ele vai ver as janelas do céu abertas. Muito lindo, é maravilhoso, vocês não têm noção. E no final ele ainda fala isso aqui: não lhes atribui este pecado. O pastor Eduardo falou aqui domingo sobre rodar a baiana, né? E quando alguém nos ofende, quando a gente não é crente, as pessoas nos ofendem e nós quer rodar a baiana. A pastora Lúcia falou várias vezes que ela fazia isso, né? Mas quando eu me torno cristão, eu também quero rodar a baiana. Gente, não é? Também quero. Me ofendeu, me magoou, falou uma coisa de mim que não era verdade. Eu vou lá agora, vou resolver essa situação. É assim que às vezes a gente é. E hoje Deus está dizendo para nós que eu preciso mudar isso. Então, olha, Estevão era parecido com Cristo, tinha o caráter de Cristo, a posição de Cristo e obediente a Cristo. Ele falou as mesmas coisas que Jesus falou lá na cruz. Mas eu não quero fazer isso, não. Eu quero Deus me livre se alguém mexer comigo. Essa pessoa não me conhece. Ela não sabe com que ela está lidando. Gente. E a gente vai, fora, muitas vezes a gente vai. Então, o Senhor é o mesmo. Sabe o Deus lá que falou para Samuel ir lá e falar com Saul? Jesus é o mesmo hoje. Ele quer ver nós mudados, quer ver nós ser transformados, quer ver o nosso coração aberto para obedecer Ele. Não mudou, é a mesma coisa. Mudou as situações lá, as maneiras do que acontecia lá. Mas hoje, nós vivemos pela graça, pela misericórdia do Senhor que se renova todos os dias nas nossas vidas. Mas é pregado, é falado aqui, é mostrado aqui, é mensagens na internet, é um monte de coisa. E nós não fazemos, continuamos a mesma coisa. E quantas vezes é pregado e a gente fala bem assim, meu Deus, que palavra. Saí daqui com o lombo quente. Apanhei um monte. E passa, às vezes, nem uma semana. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou praticando as mesmas coisas que desagradam ao Senhor. Aí como realmente eu sou? Quem eu sou realmente? Então precisamos ler a palavra para conhecer esse Pai. Deus sempre manda recado através da palavra. Sempre. Mas tem gente que ele vem na igreja, ele não quer ouvir. Como eu estava naquele dia, eu não quis ouvir nada. Nada me trouxe prazer. E o meu maior prazer na minha vida é Cristo. A gente pode estar passando por várias e várias adversidades, outras coisas que acontecem na nossa vida, as perdas que a gente tem. Mas a minha maior alegria é Cristo. Essa é a minha maior alegria. Então a gente precisa realmente reconhecer quem é esse Cristo. Então é fácil, muitas vezes, e várias vezes, a gente se conformar com o comodismo e não fazer renúncia. Eu não quero fazer renúncia, tá bom assim? Eu estou me conformando com o comodismo, tá bom também. Eu não quero fazer nada. E Jesus fala, obedece. Só obedece. E Jesus está dizendo para nós essa noite, melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer
é melhor. Mas eu não quero. Não quero, Senhor. É preciso obedecer, porque o amor é obediência. Lá em João 14, 23 e 24, diz assim: Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos me obedece. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus está dizendo para nós? Fazer o quê? Se eu amo Jesus, eu faço o quê? Mais alto. E vocês estão tímidos hoje, tá igual eu, né? Obedeço, gente. Eu preciso obedecer, tá? Então, obedecer é melhor. O amor de Deus não é só saber cantar os louvores que eu gosto. Aquele que é fiel em todo o tempo, cantar aqui hoje. Vou contar uma coisa para vocês. Eu estava lá em casa, preparando a mensagem, e eu falei assim, puxa vida, acho que eu vou até mais cedo, Senhor, e vou falar para eles cantarem bondade de Deus. Quando eu chego ali na porta, eles já estavam ensaiando bondade de Deus. Daí eu falei para os meninos aqui do louvor, né? Eu falei, olha, eu estava lá em casa e falando para Deus que eu ia pedir para vocês cantarem. Então, é o Espírito Santo se manifestando. É o Espírito Santo, eu esqueci a palavra que o irmão Alessandro falou aqui. No nosso meio, mostrando que ele está presente aqui. E que eu só preciso obedecer. E que eu só preciso olhar para Jesus e esquecer ofensas, afronta, brigas, confusões. E pronto. Eu obedeço. Então, ontem eu estava conversando com o meu irmão e ele se exaltou comigo, falou umas coisas para mim, e daí ele me ligou e eu fiquei só escutando. Aí eu fiquei quietinho escutando. Daí ele teve a coragem de falar bem assim para mim: você está escutando? Eu falei, tô. Eu não me exaltei. Gente, é assim. Aí, enquanto ele estava falando comigo, eu lembrei que semana retrasada, eu acho, a pastora Lúcia pregou aqui na Tarde da Bênção, e ela falou assim, que Deus tinha, estava vendo umas confusão, algumas coisas assim, e Deus tinha falado para ela, não se envolva. Não se envolva. Não fala nada. Ela pegou, disse que foi lá e entrou na confusão. Aí ela disse, meu Deus do céu, não devia ter ido, não devia ter ido, sobrou para ela, né? Aí ele falando comigo e eu lembrando disso. Aí deixei para lá. Mas a vontade foi. Aí quando eu ia falar alguma coisa, ele falando. É assim que Deus testou hoje. Domínio próprio na minha vida, mansidão, amor, paciência, longânimo em errar, né? Sem irar e tudo. Deus foi testando o fruto na minha vida hoje. Ontem, né? E deu tudo certo? Deu, gente, deu tudo certo. Né? Meu irmão, nem que não fosse, tem meu irmão de sangue, tem meus irmãos em Cristo. Eu preciso agir da mesma maneira, tá? Então, muitas vezes eu confio e não acredito que Deus vai fazer. Ah, Deus, eu confio no Senhor. Sei que o Senhor, eu posso confiar no Senhor, mas daí eu vou lá e faço o quê? Eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Então, mesmo quando as coisas não estão boas para nós, eu preciso confiar que Deus é bom o tempo todo. Ele não nos abandona, a palavra dele diz isso. Então, não importa as circunstâncias, continue obedecendo. Saul foi desobediente, fez escolhas erradas, como nós fazemos hoje. E quando alguém nos confronta, eu procuro me justificar. Foi o que Saul estava fazendo com Samuel.
Estava se justificando com tudo que ele fez, e Samuel foi firme com ele. Então, quando alguém te confronta, agradeça. Aí depende do jeito que a pessoa também está te confrontando, né? Mas mesmo assim, você vai prestar atenção. Porque tem aquele que vem nos confrontar sem amor, a correção vem de qualquer jeito. E tem aquele que é direto, né? Se você não fizer assim, isso, você vai para o inferno e pau, e pau, pau. Pronto. Entendeu? Mas Samuel falou para ele tudo que Deus pediu para falar. E Samuel teve dó de Saul? Teve. Se vocês olhar, se vocês estão com a Bíblia fechada, né? Mas lá no versículo 16, não, no versículo 11, Samuel clamou a noite inteira por Saul perante Deus. Nós não clamamos muitas vezes pelos nossos parentes, pelos nossos, as pessoas da igreja que a gente sabe que está passando dificuldade, que estão doentes, a gente não clama. Mas lá no final a gente não fala assim, Deus, eu estou aqui clamando, o Senhor tenha misericórdia. Deus, o Senhor cuida dessa alma. Deus, dá mais uma chance. Quando eu termino de falar, no final eu digo, Senhor, mas que se cumpra a tua vontade e não a minha. Porque às vezes Samuel orou por Saul a noite toda. Mas a última palavra foi do Senhor. O Senhor é que deu a última palavra. Então, Deus, nós podemos orar, podemos fazer tudo certinho, mas a palavra é dele, não é minha. A vontade é dele. Muitas vezes ele vai realizar nossas vontades? Vai. Mas muitas vezes ele vai dizer não para nós, porque é a palavra dele. Então, quando obedecemos, quando nós desobedecemos, nós começamos a andar por um caminho que preferimos, fazemos escolha. Esse é o caminho que Saul desejou. Então, quando eu estou desobediente, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero ir por caminhos que eu prefiro, que eu escolho. Eu quero fazer as coisas da minha vontade quando eu estou começando a ficar desobediente. Então, por isso que Deus veio com essa palavra para nós. Lá no versículo 16, Samuel diz assim para Saul. Saul está lá. Depois vocês leiam, tá? Não vão ler mesmo, tá, pessoal? Leiam lá, meus irmãos, em nome de Jesus. Saul está lá se justificando, não, o gado era muito gordo, as ovelhas muito gordas, a gente pegou para fazer sacrifício. Tem ali, ele fala bem assim, para o teu Deus. Ele nem falou que era o nosso Deus, ele falou para o teu Deus. Mas vocês leiam lá, tá bom? Então, é o nosso Deus. E ele diz para Samuel, para o teu Deus. Então, lá, daí Samuel fala bem assim para ele, no versículo 16, espere. Samuel disse, fique quieto, que eu vou falar o que Deus mandou para falar. Lá Samuel disse, espere, tá? Aqui que tá falando que quieto sou eu, tá? Que é isso que ele quis dizer. Fique quieto, Saul. Porque Saul estava se justificando. E quando alguém vem com muita justificativa, é porque ele quer que eu apoie ele naquilo que ele está fazendo. E muitas vezes nós fazemos isso. E muitas vezes essas pessoas que vêm para nós não aceitam a correção. Ele fala bem assim, ele quer ir no próprio entendimento dele. E ele ainda fala assim para a gente, nada a ver. Não dá nada. Aí ele encontra uns bajuladores, que é pedra de tropeço nos nossos caminhos. Que acaba nos agradando, acaba aceitando aquilo que eu estou fazendo de errado, e depois eu ainda vou dizer assim, puxa vida, Deus podia ter me mostrado. Deus não é amor? Por que ele não me mostrou? Por que ele não deu um sinal para mim? E aqui, nessa igreja, neste lugar, toda terça, todo domingo, na célula, está sendo falado. Está tendo orientação, está tendo correção. Mas eu não quero ouvir, porque eu estou cansado.
eu estou indo no meu próprio entendimento? Eu estou me justificando aí pelas coisas da vida, né? Então, e muitas coisas em nossas vidas precisam ser destruídas. O que está me impedindo de eu realmente servir a Deus com todo o meu coração? O que na minha vida está impedindo de eu ser obediente? Para vocês, é uma reflexão para vocês, tá? Então, o que você tem no coração? O que está ocupando o lugar de Deus? O que estamos nos levando para o caminho da desobediência? Mas o nosso exemplo é Cristo. Não é outras coisas. É Cristo o nosso exemplo. Eu preciso imitar esse Jesus. Eu preciso obedecer esse Jesus. Então, cristãos são imitadores de Cristo. Cristo é o nosso principal padrão. É Ele que molda a nossa fala, a nossa maneira de pensar, de agir, de vestir, de tratar o outro, respeitar mãe e pai, de tratar as pessoas que nos afrontam com atitude correta. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Jesus foi obediente até o fim. O maior de todos, o maior de todos, o maior foi Jesus, que obedeceu até o fim. Então, o maior de todos foi demonstrado no ato de amor na cruz. Lá em Lucas 23, 34, Jesus está lá na cruz e ele diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi o que Estevão falou lá em Atos. Não lhes atribui este pecado, porque eles não sabem. E Jesus diz aqui: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí muitas vezes a gente fala bem assim, as pessoas, eles sabem, fez mesmo de propósito comigo, me xingou de propósito. Que crente é esse que me xinga? É assim que eu ajo quando eu estou no caminho da desobediência, quando eu estou querendo fazer a vontade do meu eu, quando eu estou querendo agir de maneira que Cristo não quer que eu aja. O meu agir tem que ser igual de Cristo. Tem que ser parecido com Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Então, a autoridade de Jesus flui da obediência e da humildade. A caminhada com Jesus demanda obediência, porque quem obedece tem uma vida de abundância. Então, ame o Senhor. Mas sabe por que muitas vezes não acontecem as coisas nas nossas vidas? É porque eu sou desobediente. Está demorando tanto isso para acontecer, mas o que eu ando daí nessa minha caminhada? Como que eu estou agindo? Qual é a minha atitude com as pessoas? O que é que eu estou fazendo? Então, quando eu já falei aqui uma vez para vocês, não sei se todo mundo sabe. Quando eu estava esperando a minha aposentadoria, demorou 9 anos. Eu abandonei Cristo por isso? Não abandonei, mas eu reclamava. Eu queria as coisas. Eu ia para a igreja a pé, naquele sol quente, no dia da passagem. E eu reclamava. Aí, no último estágio ali, quando eu obedeci o que Deus pediu para mim fazer, a aposentadoria veio. Mas eu passei pelo processo, nós passamos pelo processo. Não adianta que a gente passa pelo processo. Amém? E para a gente encerrar, então obedeça, ame ao Senhor, limpe a sua casa. Às vezes essa casa nossa aqui, ó, tá cheia de carrapicho, tá cheio de disse-me-disse, um mexerico aqui, uma fala ao contrário ali. Ah, mas nada a ver isso que eu falei. Não, o que eu falei não dá nada. Arrependa e obedeça, mas obedeça de coração. E quando a Bíblia diz que melhor é o sacrifício, melhor é obedecer do que sacrificar, é sobre isso que ele está falando.
que às vezes eu quero fazer as coisas pela metade. Eu estou sacrificando isso. E Deus não está contente com isso. Então, Deus ama você, e se eu digo que amo a Deus, então eu obedeço. Obedecer é melhor. E quando eu sou desobediente, eu sofro as consequências. Vai vir as consequências? Vai, porque a Bíblia diz isso. Se você ler tudo lá sobre Saul, ele teve a consequência de tudo que ele fez, de toda a desobediência dele. E nós também sofremos as consequências quando nós não obedecemos, quando nós somos desobedientes. Então, eu vou ter as consequências. Aí, quando a gente fala assim, diz que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas também ele é o quê? Justiça. Então, nós pensamos que nós vamos fazer, e vai ficar tudo bem? Não. Se eu tiver cometendo erro, se eu estiver no caminho da desobediência, eu vou ter a consequência, mesmo Deus me amando. Ele permite tudo isso porque ele quer nos corrigir, ele quer nos tratar. E a gente precisa aprender sobre isso e fazer isso. Amém? Vou ler uma frase para vocês de Charles Spurgeon. Eu leio assim, tá? Ele disse assim: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele. Aquele que confia em Deus obedece. É isso. Não tem segredo. Eu só preciso abrir meu coração e deixar Deus fazer. E Deus deu essa palavra para nós essa noite, porque muitas vezes nós desobedecemos. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. Eu vou em retiro, vou em seminários, vou em encontro com Deus. E muitas vezes eu volto do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas erradas, cometendo os mesmos erros. Aí eu falo bem assim, mas eu já falei de Jesus para aquela pessoa, ela não aceita, ela não quer, mas como que eu estou falando? Qual é a minha atitude com essa pessoa? Qual é o meu agir com essa pessoa? Aí eu quero que Deus transforme aquela pessoa, sendo que eu não sou transformado. Aí entra a misericórdia do Senhor. Às vezes nós não queremos, mas Deus vai transformar aquela pessoa através da nossa vida. Porque é aquela alma que Ele quer. E eu fico aqui, achando que ainda sou a última bolachinha do pacote. E a gente precisa aprender e continuar agindo da maneira que Cristo quer que nós façamos. Deus não está brincando. Deus quer ver nós transformados para transformar vidas. Vidas que estão morrendo, vidas que estão sendo perdidas. Cristãos que brigam, xingam, falam palavrão. Ainda quer que Deus tenha misericórdia dele. Deus vai ter? Vai. Mas eu vou ter a consequência de tudo isso que eu estou fazendo. Então, que você possa realmente guardar essa palavra no coração. Quando... Esqueci agora o nome do profeta lá. Se alguém lembrar, me fala. Aquele que foi lá em Nínive. Quem lembra? Jonas. Olha, vocês estão bons. Quando Deus falou para Jonas assim, vai lá em Nínive e fala de mim para aquele povo. Jonas sabia que era um povo rebelde, um povo sanguinário. Ele disse, não vou. Que povo é esse? Não vou. Aí ele não quis obedecer. Aí Deus colocou ele dentro de um peixe grande e ele ficou lá. Até ele se arrepender. Quando ele se arrependeu, Deus tirou ele de lá e levou ele, foi lá em Nínive novamente. Ele andou por toda a cidade falando de Jesus, falando de Deus. E no último, o rei fez um jejum, se vestiu de saco, até os animais não comeu.
porque Deus queria aquela cidade. Eu falar de Jesus para um bandido? Eu falar de Jesus para aquela pessoa que me maltratou? E Deus salvou uma cidade sanguinária através de Jonas. E Ele quer salvar a alma que muitas vezes está do meu lado e eu não quero falar de Jesus porque a pessoa me xingou, porque a pessoa é rebelde, porque a pessoa é isso e aquilo. Nem? Então que nessa noite você venha realmente viver-se diferente do Senhor. Amém?